E no dia seguinte, Jéssica acordou e foi fazer suas tarefas matinais, vendo o que precisava organizar na casa. E ao terminar de tomar café, ela foi estudar e ficou um bom tempo estudando as matérias que ela precisava e anotando tudo e falando na frente do espelho e relendo para poder aprender direito. Até que ela ouve uma batida na porta e ouve João falando que é ele. Ela foi até lá abrir. Ele entrou com uma mochila e mais umas sacolas com algumas coisas. E a Jéssica perguntou se ele tinha algum trabalho que pagava bem para ele sempre estar com alguma coisa. E ele disse que sim, mas como ele é tão bom no que faz, ele meio que faz trabalho tão rápido e já fica umas coisas só para entregar para os clientes. E meio que ele tem tempo de sobra para fazer outras coisas. E Jéssica perguntou no que era que ele trabalhava. E ele disse que trabalhava com conserto de vários tipos de coisas, desde carros até eletrodomésticos e várias outras coisas. E ela disse, então você é mecânico? Ele disse, não, mecânico não. É difícil dizer qual é o nome disso, mas que eu trabalho consertando coisas, vários tipos, então não é só carro. E ela disse que até que entendeu. E ele disse que acabou de ver algo legal quando estava vindo para cá. A praça da cidade, que é bem grande, hoje está proporcionando bicicletas alugadas de graça. Ou seja, as pessoas podem ir lá andar sem precisar pagar o aluguel. E a Jéssica disse que isso é ótimo e perguntou se eles iriam lá hoje. E o João disse que estava animado para ir. Ele é bom em andar de bicicleta. E ele foi ver a mochila dele. Ele parou, olhou para a Jéssica e perguntou se por acaso ela também não aprendeu a fazer isso. E ela disse que não. E João disse: então você quer aprender hoje? Ela disse que queria, mas fez uma pergunta para ele: se por acaso você está querendo ser meu melhor amigo ou meu pai para ficar me ensinando essas coisas. E ela perguntou se seu pai já te ensinou a fazer alguma coisa algum dia. E ela baixou a cabeça e disse que não. E ele disse que é o melhor amigo dela e que o que ela precisa aprender, ele ensina para ela. E o que ele não souber e ela quiser ensiná-lo, ele também aceita. E ela levantou a cabeça e sorriu. Então tá. E ela disse que já havia acabado de estudar muita coisa. E o João disse: talvez você vai precisar de algo para poder ir para lá. E Jéssica perguntou como assim. E ele disse que é uma praça bem famosa, movimentada. Qual é a chance de você acabar se deparando com alguém que você conhece? E ela disse: é mesmo, é muito grande. E o João disse: e é por isso que eu vim sugerir uma ideia que eu não sei se você vai gostar, mas veja aqui. E ele tirou várias perucas de uma sacola, mais vários pares de óculos. E a Jéssica perguntou se por acaso era para ela usar alguma dessas coisas para poder sair por aí. E o João disse: olha, eu não sei se você vai gostar. O que você acha? E ela disse: então tá legal. Se eu quero realmente sair sem ser reconhecido, é melhor isso do que acabar correndo o risco de meus pais descobrirem que você passou por aqui e tudo mais. E ela foi com várias perucas lá na frente do espelho e disse que até que gostou daquela rosa, mas que chamaria muita atenção, então ficaria com essa uma loira. E colocou um óculos escuro e ela disse que até que ficou bom e perguntou se ele por acaso comprou essas coisas só para ela usar nesse momento. E ela disse: nem tanto, meio que meu irmão e minha mãe me emprestaram isso. E Jéssica perguntou por que era que sua mãe iria querer perucas assim. E ele disse que a mãe dele meio que às vezes grava vídeos assim, de propaganda para algumas coisas. E muitas das vezes ela usa as perucas para ficar mudando de visual, sem precisar ficar pintando o cabelo. E meu irmão também, meio que às vezes pega umas pegadinhas com algumas pessoas e usa isso. E Jéssica perguntou: então você tem irmão também? E o João disse que sim, só que diferente de mim, ele é bem mais agitado e por mais que já seja um pouco mais velho, ele ainda age como uma criança. E perguntou se por acaso ele tinha problemas com ele. E o João disse que não, mas que você vai entender quando conhecer ele. Ele meio que se enturmou muito com um sujeito que é conhecido com sua turma, uma turma da bagunça, e meio que eles são um tipo de gente meio complicada de ficar quieto. E Jessica disse que talvez eu tenha entendido mais ou menos, mas enfim, vamos lá. E
Jéssica ajeitou bem a peruca e João ajudou para que não saísse. E saíram e foram até a praça andando. E a Jéssica, quando passou na frente de um vidro, disse que nem parece ela mesmo. E chegaram na praça e viram várias pessoas andando de bicicleta. E Jéssica disse: agora, como é que eu vou fazer? Com tanta gente andando tão bem assim, e eu ainda estou iniciando. E o João disse: fica calmo, tem uma área aqui que é mais tranquila, que só os iniciantes estão. E mostrou lá e viu várias pessoas que estavam ensinando umas criancinhas e até pessoas mais velhas a andar de bicicleta. E ele disse: vamos lá. E ela chegou até lá e a Jéssica falou que queria aprender a andar e proporcionaram uma bicicleta lá para ela. E falaram lá os comandos básicos, ficaram mostrando lá para ela. E João ficava olhando de longe. Até que no momento a Jéssica passou perto dele, tentando andar, só que quase caiu. E a pessoa que estava ensinando lá, a Jéssica, disse que chegou mais gente que iria atender. E o João disse: você quer que eu dê uma forcinha? E ela disse que sim, você consegue explicar as coisas de um jeito melhor. E o João foi mostrando lá para ela como ela começava. E ela foi aprendendo com ele. Até que numa hora ela começou a conseguir pedalar sozinha melhor. E ela disse: agora já pode soltar. E ela foi indo sozinha. E depois acabou voltando e disse: é a primeira vez que eu consigo fazer isso. E nem acredito que tão rápido assim eu já aprendi com você. Você é muito melhor que muitos professores que eu já conheci. E o João disse porque muitos professores eles querem passar informações e eu procuro passar experiências. E ele foi lá ajudando o Jéssica e até que ela conseguiu andar melhor. E ele conseguiu uma bicicleta lá e começou a andar aos poucos com ela. E eles foram para uma área de ciclismo e Jéssica disse: isso é melhor do que andar. E eu literalmente estou adorando isso. E ela disse que se ela tivesse uma bicicleta, ela poderia ir da escola para casa e da casa para o trabalho bem mais rápido, em vez de ter que gastar bastante tempo andando. E o João disse: se você pode fazer isso, um dia conseguir uma bicicleta. E ela disse até que poderia, só que provavelmente minha irmã acharia um jeito de acabar sabotando isso. E o João perguntou para ela se a irmã dela sempre foi assim, sempre foi de querer sabotar as coisas dela. E a Jéssica disse que infelizmente sim, ela sempre foi ciumenta e doente por atenção. Sempre quando eu tinha amigos, como eu já te contei, ela ficava por lá, se infiltrando no meio para querer roubar a atenção deles. E dos meus pais, sempre que eu sofro algum imprevisto que requer minha atenção, ela tenta dar um jeito de fazer as coisas serem sobre ela. E ela meio que percebe que ela é doente por atenção. Qualquer coisinha que já faz meus pais darem mais atenção para mim, ela faz de alguma forma virar sobre ela. E João disse que lamenta. Não era assim para uma relação de irmãos serem. Irmãos não deveriam estar competindo. Competição mata o que é relacionamento de verdade. E Jéssica disse que concorda. Ela vê outras famílias com irmãos que não são assim. Pelo menos é o que ela ouve na escola quando algumas pessoas contam sobre suas famílias. E João disse que lamenta por isso. E ela disse que está tudo bem. E eles seguiram andando de bicicleta. E aos poucos Jéssica foi começando a melhorar, acelerando. E passaram boa parte da tarde andando por lá, dando voltas em algumas partes. E quando terminaram, eles foram para uma lanchonete comer alguma coisa. E quando estava voltando, João perguntou se quando ela sair da casa dela, ela vai tentar de alguma forma se reaproximar de sua família ou tentar de algum jeito curar o relacionamento deles. E Jéssica disse que não sabe. É meio difícil se dizer se esse relacionamento tem cura. E o João disse: é difícil, mas muitas das vezes a vida ainda nos revela surpresas. E Jéssica disse que concorda. E você foi a maior da minha vida. E Jéssica chegou na casa dela, agradeceu ao João por tudo nesse dia e foi fazer alguma coisa para comer. Depois escreveu tudo isso no seu diário e foi dormir.